Vamos para a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 11. Abençoe a nossa vida, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos para a sua palavra, que nós possamos sair daqui despertos, curados, ressuscitados na fé, com uma fé inabalável, movendo montanhas e vivendo milagres, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo, certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo, certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Vocês lembram de Maria? Que Jesus entrou na casa do fariseu e Maria foi por detrás, ungiu os pés de Jesus, lavou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Aquela Maria, irmã de Lázaro. E agora novamente ela está perante a Jesus. Olha que maravilhoso. E ela diz aqui, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Como a ID, está dizendo: Senhor, meu esposo está enfermo. Eu estou dizendo: Senhor, ainda estou enferma. Quantas pessoas estão aqui enfermas? Quantas pessoas estão aqui orando por pessoas que estão enfermas? Aqui dizendo a Jesus, como Marta e Maria mandou a dizer a Jesus que aquele que ele ama estava enfermo. E Jesus ama você. Você pode não estar enfermo da carne, mas você pode estar enfermo da alma. Você pode estar enfermo da tua vida sentimental. A tua vida sentimental pode não estar bem. A tua vida financeira pode não estar bem. Eu não sei qual é o problema que causa enfermidade, preocupação, mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui falando para Jesus. Eu estou aqui falando para Jesus. Senhor, essas pessoas que estão aqui, Senhor, elas precisam do Senhor. Algumas delas estão enfermas, algumas delas estão com seu casamento doente, outras estão com a situação financeira doente, outras estão com a família doente espiritualmente, meu Pai. Eu não sei qual é o tipo da enfermidade, porque a enfermidade nos leva, Senhor, à fraqueza, desânimo, à dor, mas a enfermidade nos leva a te buscar também. Oh Deus querido, Deus de poder, então nós estamos aqui, Pai, falando para ti, Senhor Jesus, que essas pessoas que estão aqui precisam do Senhor e nós estamos aqui te chamando. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus ama você, sabe por quê? Porque ele deu a vida dele por você, ele deu a vida dele por mim. Talvez você possa dizer: não, Jesus não me ama porque eu sou uma pecadora. Jesus te ama sim, e ele está aqui para resgatar essa pecadora, para resgatar esse pecador. Maria foi aquela pecadora que ungiu a Jesus, e esta mesma Maria começou a seguir a Jesus, estava aqui chamando Jesus para que ele fosse aonde seu irmão estava. Escutem. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Olha que maravilha, nós já estamos recebendo uma promessa de Deus. As nossas enfermidades não é para a morte, olha só, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas Jesus já está falando comigo, Jesus já está falando com você, que o que você está passando, o que eu estou passando, não é para a nossa derrota, mas é para que o nome
nome de Deus seja glorificado. Quem recebe, coloca amém. Quem recebe, coloca amém. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Mandaram chamar Jesus, mas Jesus não foi às pressas socorrer a Lázaro, não. Jesus, ele ficou lá fazendo a obra, trabalhando. Jesus, ele tinha certeza do que iria acontecer. Ele sabia, ele já tinha dito que a enfermidade que Lázaro estava passando era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então Jesus ficou tranquilo fazendo a obra. Não foi no mesmo instante socorrer a Lázaro, não foi no mesmo instante atender Marta e Maria quando mandaram chamar, e não é na mesma hora que Jesus vem até nós, mas ele já deu uma palavra para você, ele já deu uma palavra para mim, que o que estamos passando não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então creia nisso. Creia nisso antes de Jesus chegar na tua casa, antes de Jesus chegar nessa situação. Mas já creia, o Senhor já me deu uma palavra. Ele ainda não veio aqui, mas ele já me deu uma palavra que o que eu estou vivendo não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então preste atenção, e Jesus continuou 2 dias lá fazendo a obra. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? E ele chama os discípulos para voltarem para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-lhes, e tornas para lá? Os discípulos, eles estavam falando para Jesus que os judeus queriam apedrejá-los. Então eles estavam falando para Jesus: vamos voltar para lá, porque lá tentaram nos matar, nos apedrejando. Mas Jesus, olha o que ele respondeu. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Louvado seja Deus, engrandecido. Então Jesus estava falando que os discípulos estavam andando com ele, então eles não iriam tropeçar. Mas aqueles que estavam andando nas trevas, estes sim tropeçam. Então você está andando com Jesus, você não vai tropeçar. Recebe, coloca no teu coração: eu estou andando com Jesus e eu não vou tropeçar, porque Jesus é luz na minha vida e eu não estou mais nas trevas. As trevas me faz tropeçar, mas a luz não me faz tropeçar, porque a luz me faz enxergar por a pedra que vem para fazer eu tropeçar. Olha que maravilha, né? Deus é maravilhoso. E Jesus está conosco. E ele estando conosco, ele é a luz no nosso caminho para que a gente não tropece. E ele diz aqui: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E quando Deus me deu essa palavra na madrugada, ele me focou aqui nesse versículo: eu vou despertá-lo do sono. Quantas pessoas estão dormindo na fé? Quantas pessoas estão dormindo? Louvado seja Deus, engrandecido na presença de Deus. Quantas pessoas estão dentro do templo, mas não estão despertos para a vinda de Jesus, não estão despertos para os acontecimentos, não estão despertos para estar purificando sua vida, santificando sua vida, lavando sua santa palavra de Deus. Quantas pessoas falam o nome do Senhor, mas ainda não estão despertos. Louvado seja Deus, engrandecido. Quantas pessoas falam o nome do Senhor, mas não obedecem ao Senhor. Quantas pessoas
pessoas falam o nome do Senhor, mas não praticam a palavra de Deus. Quantas pessoas estão ainda sem estar desperto para aquilo que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Jesus está voltando. E o que é o que está acontecendo? A tribulação começou. O que é que está acontecendo? Estão aí querendo calar a voz de Deus, mas ninguém vai calar a voz de Deus, porque se nos calarmos, as pedras clamarão, os animais clamarão, a natureza clamarão que o Senhor Jesus está voltando, que o Senhor Jesus está voltando. E quantas pessoas precisam ser despertas? E eu digo agora, louvado seja Deus, Jesus vai ao encontro desses que dormem, vai ao encontro de obreiros, de pastores, de evangelistas, do círculo de oração que era para estar orando na madrugada e estão dormindo. Meu Deus, vai ao encontro desses que eram para estar orando e estão tristes. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor Jesus, que eram para estar desperta, orando, jejuando, vigiando, te buscando enquanto se pode encontrar, mas ainda estão dormindo. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor, meu Deus, que dormem no sono da indolência, que dormem, que estão frios, Senhor, não no frio do inverno, mas no frio, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, a qual não pode mais te buscar, oh Deus querido, porque estão numa frieza tão grande e não consegue orar, não consegue congregar, não consegue jejuar, não consegue, Senhor, estudar a palavra, não consegue buscar a tua palavra. Mas Jesus vai ao encontro dessas pessoas e desperta. Venha ao nosso encontro, vem e nos desperta, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, desperta a tua igreja. Desperta aqueles que dormem. Faz o que tu fez na vida de Lázaro. O Senhor foi ao encontro de Lázaro. O Senhor disse que ele só dormia. E a tua igreja tem muitos que só dormem, mas não estão mortos, Pai. Eles apenas estão dormindo. Mas Jesus, eu te peço pela tua palavra que é poderosa, a qual o Senhor disse que o que aconteceu é para que o teu nome seja glorificado, é para que o nome de Deus seja glorificado, e para que o nome de Deus seja glorificado, essas vidas precisam ser despertadas, Jesus, precisam ser despertadas desse sono da indolência, dessa frieza espiritual, meu Pai. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, e faz o que tu fez na vida de Lázaro, vai ao encontro dessas vidas, da nossa família, e desperta. Amém? Louvado seja Deus. E ele pega e continua aqui. Disseram-lhe, pois, aos seus discípulos: Senhor, se dorme, e estará salvo. Os discípulos achavam que ele apenas dormia, que os discípulos achavam que o Senhor falava de dormir do sono normal, mas Jesus falava que Lázaro dormia porque ele já estava morto, porque Jesus conhece passado, presente e futuro, e Jesus sabia que Lázaro estava morto para os homens, aos olhos humanos, mas para os olhos de Deus, Lázaro apenas estava dormindo. Então tem situação que aos teus olhos está como morta, mas aos olhos de Deus apenas é uma situação que está dormindo. Mas o Senhor Jesus está aqui, está indo aí para despertar e para glorificar o nome de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Profeta, ele fala aquilo que vai acontecer. Profeta, ele não fala aquilo que aconteceu, ele fala aquilo que vai acontecer. Então Jesus, como profeta, ele disse: Lázaro está morto. Porque ele era profeta, ele não estava onde Lázaro estava, mas ele sabia como profeta que Lázaro estava morto aos entendimentos humanos, mas ao entendimento de Deus, Lázaro apenas dormia. E agora escute: e fogo por amor,
por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então era preciso que Jesus não estivesse naquela hora em que Lázaro dormia, em que Lázaro morreu. Louvado seja Deus, não era para Jesus estar naquela hora, porque se Jesus estivesse naquela hora, Lázaro não teria morrido. Tanto é que lá na frente Marta fala para Jesus, Maria fala isso para Jesus. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos condiscípulos, vamos nós também para morrer com ele. Olha como é o nosso pensamento. A maioria das pessoas pensam sempre que viveremos derrota. Mas olha só o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo e o nosso pensamento. O pensamento dos discípulos é que eles iriam morrer apedrejados. Mas Jesus tinha falado que Ele é a luz. Então os discípulos não iriam morrer estando com Ele. E você estando com Jesus, nós não iremos morrer, nós iremos viver a vida eterna. O corpo voltará para o pó, mas a alma voltará para o Pai. Mas a alma viverá eternamente. Louvado seja Deus engrandecido. E chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. É isso que nós temos que fazer, sempre ir ao encontro de Jesus. É isso que nós temos que fazer, sempre buscar a Jesus. Não espere só Jesus ir ao teu encontro, mas tem momentos na nossa vida que nós temos que ir ao encontro dele. É o noivo vindo para a noiva. Há um encontro. É Jesus vindo para você e você indo para Jesus. É Jesus vindo para nós e nós indo para Ele. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar dormindo. Você não pode ficar, louvado seja Deus, nas condições que você está. Mas continue buscando a Jesus. Continue indo ao encontro de Jesus, porque Ele está vindo ao nosso encontro. Então Marta fez isso. Ouvindo, pois, Jesus que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, interessante, tem pessoas que vão ao encontro de Jesus, mas tem pessoas que preferem ficar assentadas. Tem pessoas que preferem ficar acomodadas. Então, Marta era assim, né? Maria escolheu a boa parte. Marta se preocupou com os afazeres. Então, tem pessoas assim que umas escolhem a boa parte, umas preferem escolher Jesus, buscar Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar, mas outras colocam Jesus em segundo lugar. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha só a fé dela. Louvado seja Deus. Marta disse a Jesus, meu irmão, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Louvado seja Deus e agradecido. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta achava que seu irmão iria se ressuscitar na última ressurreição. Mas Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar, mas não era na última ressurreição. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você crê em Jesus? Eu não sei qual é a situação que você está. Talvez você possa estar nessa situação, sem fé, desanimado, triste, achando que o que você está vivendo não tem mais jeito.
É impossível, não vai acontecer. Eu não sei qual é a situação que você está, mas eu sei quem é Jesus que está dando essa palavra para nós. E ele disse, louvado seja Deus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Ele faz uma pergunta. E ele diz, e elas dizem, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. E é isso que nós precisamos crer, que ele é o Cristo. Hoje nós temos visto quantas pessoas, hoje nós temos visto quantos levantes contra a palavra de Deus, contra o Cristo. E ela disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Louvado, então, ela já reconheceu que ele era o Filho de Deus. E hoje muitos não reconhecem nem a Deus e nem a seu Filho. Muitos hoje estão usando a palavra de Deus contra o próprio Deus. Muitos estão usando a palavra de Deus contra o povo de Deus. Muitos estão colocando na mente das pessoas que a palavra de Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, é um livro que causa contendas, é um livro que causa guerra, é um livro que semeia ódio. Hoje as pessoas estão querendo colocar na cabeça dos outros que a palavra de Deus não é viva, não é eficaz, não é eterna, não é vida eterna. Louvado seja Deus, engrandecido. Cuidado, não caiam em falsas doutrinas, não caiam em falsos ensinamentos, não caiam nessa apostasia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque a palavra de Deus é muito fiel e verdadeira. Quando viesse uma grande apostasia, seria um grande sinal da vida do Filho de Deus. Perseguem a Jesus que foi para o Pai, que nem está na terra, que nem está em corpo presente na terra, mas continuam perseguindo Jesus, continuam perseguindo a Deus, continuam perseguindo a igreja. Esse é o livro mais perseguido. O nosso Deus é o Deus mais perseguido, mas ao nosso Jesus continuam perseguindo. Jesus é o único líder, que até, louvado seja Deus, não estando em corpo presente conosco, ele é perseguido. Vocês observaram, louvado seja Deus, que a perseguição não é contra outros líderes que se levantaram, contra outros profetas que se levantaram na terra, mas a perseguição ainda continua contra o nosso Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido. Por que louvado seja Deus que só perseguem o nosso Jesus? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sabe por quê? Porque querem ser ele e não pode. Sabe por quê? Por causa da grande inveja. Sabe por quê? Porque nenhum deles ressuscitou os mortos. Sabe por quê? Porque nenhum deles, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, carregou uma cruz por pecadores. Sabe por quê? Porque nenhum deles comeu com os leprosos. Sabe por quê? Porque nenhum deles, louvado seja Deus, engrandecido, repartiu aos pobres. Sabe por quê? Porque nenhum deles, louvado seja Deus, engrandecido, foi servo, mas foram reis. Jesus é diferente. Jesus foi um líder, filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, que veio como servo, que veio para servir. Essa é a diferença. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa é a diferença do nosso Senhor Jesus. As pessoas, os outros líderes não aceitam que ele como rei, ele veio servir. Com ele como rei, ele deu a vida dele pelo povo dele, pela nação dele. Louvado seja Deus, engrandecido. Vocês já viram que os reis, que os líderes, quando há as guerras, sabe o que é que eles fazem? Eles se escondem, eles fogem, eles não vão para a frente da batalha. O nosso Jesus, ele não se esconde. O nosso Jesus, ele não foge. O nosso Jesus está conosco nessa batalha. Ele está conosco nessa batalha e ele não nos abandona e ele não vai nos abandonar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh, que o Senhor abra os olhos dos cegos. Então ele pega e diz assim, ainda Jesus,
E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Marta, chegando onde Jesus estava, vindo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, e os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus, ele chora com as nossas dores. Jesus é aquele que chora com você. Quando você acha que você está no seu quarto chorando sozinho, Jesus está chorando com você. O Espírito Santo está chorando com você. O Espírito Santo intercede por você. Jesus é aquele que sente as nossas dores, porque ele esteve na terra como carne e ele sentiu a dor, louvado seja Deus, da perda. Ele sentiu a dor da traição. Ele sentiu a dor, louvado seja Deus, engrandecido do abandono. Ele sentiu a dor da inveja. Ele sentiu a dor da calúnia. Ele sentiu a dor da mentira. Ele sentiu a dor, louvado seja Deus, e quando nós choramos, ele chora conosco. Então Jesus chorou com esta situação. Mas olha o que aconteceu. Jesus chorou, mas ele foi ao encontro de Lázaro e deu a vida a Lázaro. E Jesus, ele está indo ao teu encontro, irmão Francisco, está te dando a vitória. Jesus está indo ao teu encontro, irmã Ide, está dando a vitória. Jesus está vindo ao nosso encontro e está dando a nossa vitória. Você que chorou nessa madrugada, você que chorou ontem, o dia, você que chorou, louvado seja Deus, se sentindo sozinho. Você que chorou por causa de tanta injustiça. Você que chorou pelos teus filhos, você que chorou no secreto do teu quarto, você que chorou no templo, você que chorou na vigília, você que chorou desabafando para o teu amigo, você que chorou desabafando para a tua pastora, para o teu pastor, para o missionário, não sei para quem que você chorou. Louvado seja Deus, Jesus chorou com você. Louvado seja Deus, agradecido. E olha o que aconteceu. Eram, pois, os judeus, vede quanto o amava, e é verdade. Jesus, ele nos ama. Jesus só não amava Lázaro. Jesus ama você. Jesus ama eu. Jesus nos amou ao ponto de dar a vida dele por nós. Aqui fala que ele amava Lázaro. Mas ele amava Lázaro, ele amava Maria, ele amava Marta, ele ama a Cris, ele ama a Nádia, ele ama o irmão Francisco, ele ama a Dani, ele ama a Marleide, ele ama a Cris Bueno, ele ama você, louvado seja Deus, ele me ama. Ele nos ama, louvado seja Deus, agradecido. E ele se compadece de nós não estamos sozinhos. Muitas das vezes você está chorando porque alguém não te ama. Muitas das vezes você está chorando porque o teu esposo não te ama. Talvez você está chorando porque a tua esposa não te ama. Você está chorando porque teus amigos não te amam. Louvado seja Deus. Talvez você está aí chorando porque teu namorado não te ama. Mas eu quero dizer para você, mulher, que Jesus te ama. Eu quero dizer para você, homem, que Jesus te ama. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus e agradecido, que nós somos amados. Sabe qual é o problema? É nós valorizar esse amor. Valorize o amor de Cristo. Valorize o amor que Deus tem por você. Valorize esse amor. Às vezes tu dá valor a um amor ilusório. Às vezes tu dá um amor à carne, um amor, uma paixão. Às vezes tu dá valor a pessoas que não era para te dar valor. Esse amor que você acha que é amor e te trai, mente para você, ele te abandona e faz você sofrer. E você está chorando por esse homem que te abandonou, que te traiu, que te mentiu, que não te consola, que não está preocupado se você está bem, se você está
doente, se você, como você está, mas você continua chorando. Louvado seja Deus e agradecido, mas quantas vezes você tem chorado na presença de Deus? Quantas vezes você tem chorado e tem dito, Senhor, eu posso não ser amada mais por esse homem, mas eu sou amada pelo Senhor. Eu posso não ser amado por essa mulher, mas eu sou amado por esse Senhor. Oh, louvado seja Deus, agradecido. E muitas das vezes você está valorizando o amor de pessoas que não te amam e você não valoriza o amor que Deus tem por você. Muitas das vezes você está dando valor por pessoas que têm inveja da tua vida, finge ser tua amiga, finge ser teu amigo. Finge, e louvado seja Deus que te ama, um amor ilusório, um amor fingido, e você, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, não sente o verdadeiro amor de Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. Quantas mulheres estão em depressão, chorando porque o seu marido abandonou? Quantas mulheres estão em depressão porque o seu marido desvalorizou? Trocou ela pela novinha, pela magrinha, pela bonitinha, trocou ela por algo que aos seus olhos era melhor. O homem acha, muitas das vezes, até a mulher acha, que louvado seja Deus, enquanto é útil, eles estão amando, mas quando você não é mais útil, ele deixa de amar. Eu quero te apresentar Jesus, que ele, louvado seja Deus, te ama, independente da tua utilidade ou a tua inutilidade. Louvado seja Deus e agradecido, porque Lázaro estava em condições de morto. Não era? Lázaro estava numa condições inútil, mas Jesus, com seu amor, foi lá onde Lázaro estava e o ressuscitou e deu vida. E eu quero dizer para você, com essa mensagem, Jesus vai aonde você está e vai te dar esse amor que você precisa. Jesus vai aonde você está e vai mudar a tua história. Jesus vai aonde você está, onde a tua família está e vai fazer milagre. Como ele disse no início da mensagem, o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo é para que o nome de Deus seja glorificado. É para que o nome de Deus seja glorificado. E se ele deu essa palavra, ele cumpre essa palavra, porque ele não é homem para que minta. O homem pode ter mentido para você, a mulher pode ter mentido para você, mas o Senhor não mente para nós. Se ele disse, ele faz. Se ele deu essa palavra, se ele veio com essa palavra, ele vai cumprir essa palavra na vida daqueles que crê. Louvado seja Deus. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. E os judeus questionaram, né? Ele curou o cego. Ele poderia ter chegado na hora para que Lázaro não morresse, mas Jesus chegou na hora certa para fazer um milagre maior. Louvado seja Deus, ele chegou na hora certa. Louvado seja Deus, e quando Jesus chega, o milagre acontece. Não importa se está morto, não importa se está sepultado, não importa se está fedendo, mas Jesus chegou, meu querido, minha querida, o milagre acontece. Então receba o teu milagre que vem da parte de Deus, não da minha parte, mas da palavra de Deus. Louvado seja Deus e agradecido, a qual ele disse que o nome dele será glorificado. E ele diz aqui, disse-lhe Jesus, não hei te dito que se creres verás a glória de Deus? Então o que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é crer. Está sepultado, mas creia que Jesus está no negócio. Está fedendo, mas creia que Jesus está no negócio. Está morto, mas creia que Jesus está no negócio. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei quantos dias fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Louvado seja Deus, fedia mal, não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido. Estavam falando de Jesus, ele curou o cego, poderia estar aqui. Louvado seja Deus. Ei, tua família está no vício, ele está como morto, para ele não tem mais jeito. Eu quero dizer para Jesus que nós temos um Jesus, que nós cremos e ele dá jeito. Ele dá jeito nesse que está no vício, ele dá jeito nesse que está abandonado, ele dá jeito nesse que está destruído, ele traz a vida, ele traz a vida. Louvado seja Deus, ele desperta. Lembra da mensagem? Jesus disse que Lázaro não estava morto, apenas dormia. Quantas pessoas estão dormindo nas drogas?
Quantas pessoas estão mortas nas drogas, mas nós estamos orando e clamando para Jesus ressuscitar essa pessoa, para que Jesus traga a vida a essa pessoa, para que Jesus traga luz na vida dessa pessoa e para que as trevas do vício, do álcool, das drogas, dos jogos, do câncer, eu não sei qual é as trevas que está aí na tua vida, do coração, e nós cremos que o teu nome será glorificado, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, não foi aqui o final de Lázaro, então ainda não é o final, Senhor, da nossa história, ainda não é o final, Senhor, da nossa família, ainda há vida para a nossa família, ainda há vida, Senhor, para nós. Essa mensagem não foi o final de Lázaro, pelo contrário, foi a ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Então tira essa dúvida. Aonde é a pedra? Tem pedra aí no teu coração e não vai acontecer. O médico está falando alguma coisa? Tira essa pedra. Tira essa pedra. Jesus veio tirar a pedra da incredulidade. Ele está dizendo para nós: tira essa pedra da incredulidade. A única coisa que nós precisamos é crer. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E se nós cremos, nós vamos contar o nosso milagre. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Aquilo que é para nós tirar, Jesus está mandando nós tirarmos, mas aquilo que é para ele fazer, ele vai fazer. Louvado seja Deus. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Agora eles creram na palavra do Senhor Jesus e tiraram a pedra da incredulidade, tiraram a pedra do orgulho, tiraram a pedra da dúvida, tiraram a pedra da frieza. Pedra é frio, não é verdade? Tiraram essa pedra, louvado seja Deus, da soberba, da inveja, da mentira. Eu não sei qual é a pedra, louvado seja Deus, mas só você sabe qual é a pedra que está aí no teu coração. Mas eu creio que você, com essa mensagem, está tirando essa pedra e está recebendo o teu milagre. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Louvado seja Deus, engrandecido. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E é isso que nós temos que fazer, é dar graças a Deus, porque Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a voz do Espírito Santo que intercede por nós. Quando eu estava nos momentos difíceis dessa virose, eu só apenas me ajoelhei e eu disse para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, interceda por mim. Interceda. E Jesus estava aqui intercedendo. E Jesus estava aqui dizendo: Pai, te dou graças, porque tu me ouves. Então, muitas das vezes, é o Espírito Santo que intercede por nós, que Jesus está ouvindo, que Deus está ouvindo, e Ele vem com a nossa resposta. Não é nosso mérito, não é o nosso mérito, não é porque você é uma santa, não é porque você jejua, não é porque você congrega, não é porque você prega, não é porque você ora, não é nosso mérito. Louvado seja Deus, é porque nós temos um intercessor. E quando esse intercessor intercede por nós, meu querido, com gemidos inexprimíveis, Deus ouve a oração do intercessor. Hoje, louvado seja Deus, nós temos entendimento, louvado seja Deus, que nós não temos nem mérito, nós não somos dignos da misericórdia de Deus. Você acha que é digna da misericórdia de Deus? Pois eu acho que eu não sou digna
da misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus mostra as minhas misérias, porque a palavra de Deus mostra os meus pecados, as minhas falhas, as minhas ignorâncias, porque a palavra de Deus mostra que ainda falta em mim, e todos os dias eu digo do Senhor, eu não sou digna, mas Espírito Santo, tu és digno, intercede por mim, intercede por eles, e aqui Jesus estava intercedendo por Lázaro. Louvado seja Deus. Você acha que você recebe por causa que é teu mérito? Não, não é por causa do teu mérito. Você acha que Deus ouve tua oração porque tu é digna? Não, não é porque tu é digna. É porque você tem um intercessor. É porque eu tenho um intercessor. É porque nós temos um intercessor. E esse intercessor, ele é santo, ele é puro. Nele não há pecado. Nele há justiça. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Quantas pessoas se acham, né? Quantas pessoas se achando dentro da congregação? Quantas pessoas que ainda estão longe da graça? Quantas pessoas estão longe de reconhecer suas misérias? Se acham, né? O problema é se achar. O problema é o eu oro, eu jejuo, eu prego. Eu que estou na igreja por vocês e meus filhos. Quantas mães falam isso para os seus filhos? Eu que estou lá orando, eu que estou jejuando, eu que estou pagando o preço. Não é não, meu querido. Não é não, minha querida. É o intercessor, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia, que diz assim, eu que intercedo por ti e por eles. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele, somente ele é o engrandecido, somente ele é exaltado. Nós não somos dignos da misericórdia de Deus. Você se acha digno? Louvado seja Deus, agradecido, eu te convido a te converter. Eu te convido, louvado seja Deus, a reconhecer as tuas misérias. Eu te convido, louvado seja Deus, a reconhecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus e ver, louvado seja Deus, que nós não somos dignos de nada. Mas através do Senhor Jesus Cristo é que nós alcançamos a misericórdia. Através da intercessão do Espírito Santo é que nós alcançamos a misericórdia. Se eu estou aqui enferma, é como eu disse no início da live, é porque eu tenho um intercessor. Não é eu que curo, quem cura é Jesus. E eu estou aqui que nem vocês, necessitada, miserável. Nós somos essas pessoas de Mateus capítulo 5, miseráveis. Você se acha miserável? Quem que você se acha? Ah, eu sou uma missionária. Ah, eu sou um pastor. Eu sou um presbítero. Eu sou um diácono. Ah, eu sou uma dirigente de oração. Eu sou uma miserável na presença de Deus. Dependente de Deus. Dependente do Espírito Santo. Cada vez mais que eu me lavo na palavra de Deus, eu vejo a minha dependência, eu vejo as minhas misérias, eu vejo que sem o Espírito Santo, sem o Senhor Jesus Cristo, não há nada bom em mim. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E agora, nesse momento, Jesus diz para nós, louvado seja Deus, Lenita vem para fora, Ana vem para fora, Raquel vem para fora, Gláucia vem para fora, Terezinha vem para fora, vem viver milagre, Lucelma vem para fora, Ivanilda vem para fora, Cris vem viver milagre, porque Jesus disse para Lázaro, Lázaro vem para fora. Louvado seja Deus, agradecido. E hoje Jesus diz para mim e para você, vem para fora, vem viver o teu milagre, vem glorificar o teu nome, porque nessa palavra nós vamos sair daqui glorificando o nome de Deus.
Nós vamos sair daqui glorificando o nome de Deus, porque Lázaro, ele veio para fora. Porque Lázaro, louvado seja Deus, não teve pedra, não teve sepulcro, não teve podridão que impedisse o agir de Deus, louvado seja Deus. Não teve a morte que impedisse o agir de Deus, louvado seja Deus. E agindo Deus que impedirá. E Lázaro veio com vida. E Lázaro ressuscitou. E Lázaro ainda viveu por muitos dias. E Lázaro ainda viu Jesus subir para o Pai. Não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E Lázaro ainda viu Jesus ser crucificado. E essa foi a mensagem. E que o nome de Deus seja glorificado. Receberam a palavra? Eu recebi a palavra. Nós vamos glorificar o nome de Deus.